Sejam bem-vindos a mais um programa Melina Responde. Toda semana estaremos aqui ajudando você a resolver os seus desafios, os seus conflitos e, quem sabe, alcançar os seus objetivos. Tá com problema de comunicação em casa? O filho fecha a porta na tua cara? Ou o teu chefe não sabe falar direito com você? Quer resolver esses e outros desafios? Escreva para a gente, contato@melinaresponde.com ou através do Facebook Melina Responde. E hoje estaremos falando sobre casamento. Casamento, sonho de tanta gente. A gente entra com uma expectativa de que a gente casa e vivemos todos felizes para sempre. Porém, cada um entra no casamento com uma expectativa. Às vezes vou casar com meu salvador ou minha salvadora. E quando a gente já é o nosso próprio salvador, já somos independentes, já temos a nossa vida, as nossas manias e resolvemos casar. Daí o que fazer? Começar a dividir tudo aquilo que a gente já tinha pra gente? Para falar disso, a gente está com a nossa convidada Fabiana. Obrigada, Fabiana, por estar aqui. Obrigada eu pelo convite. Fabiana é uma fotógrafa, bem-sucedida, independente, achou o amor da sua vida e resolveu casar. É isso? É isso. E agora, Fabiana, qual que é o teu maior desafio? Meu maior desafio, Melina, é justamente esse papel de esposa. Uhum. Como eu morei muitos anos sozinha, sempre tive... Eu moro sozinha desde os 17. Uhum. Então, aquela coisa assim... eu vou sair, eu tenho que avisar que eu vou sair, ou onde que eu vou, que horas que eu volto. Então, essa questão assim de, eu preciso ir no mercado porque não tem nada que comer. Se eu tivesse só eu ficava a casa sem comida, bagunçada. Então, esse desafio mesmo do papel, de assumir o papel. E até onde que vai esse meu papel, considerando que eu também tenho várias outras atividades, além da fotografia, também tenho outras atividades. Então, até onde que vai esse papel, às vezes me angustia um pouco também. Quando você fala esse papel, o papel de esposa? Papel de esposa. De dona de casa? Dona de casa. A pessoa que providencia a roupa, o mercado, a organização. Sim, e pela tua cara não é bem o papel que te agrada mais. Quando você entrou no casamento, quando você estava casando, o que você imaginava que era a vida a dois? Eu brinco que eu casei consciente, porque como eu já casei velha, você casa com uma escolha. E como eu trabalho também com noivas, casei querendo casar. Eu falei, eu quero casar com esse homem e eu quero que esse homem seja o pai dos meus filhos. Então eu não tinha aquela expectativa de que é tudo lindo, de que é tudo bonito, que você nunca briga, né? Eu já vim de outros relacionamentos. Então eu tinha uma expectativa no sentido, olha, nem tudo vão ser flores. Mas eu acho que eu nunca parei para pensar exatamente o que seria aquele meu papel naquele momento. Como que seria o jardim? Já que nem tudo é flores, mas tem um jardim. Como tem que seria esse jardim? Então eu acho que eu nunca pensei. Talvez eu tenha me superestimado, porque eu sempre me via assim, eu vou ser uma pessoa super organizada, a minha casa vai ser toda fofa, e eu vou fazer jantinhas para esperar o marido. Primeiro que eu nunca cozinho. Eu não cozinhava solteira, gente. Eu passei mais da metade da minha vida solteira. Eu sou uma pessoa bagunceira. Eu falei assim, então da onde que daqui a pouco eu ia ser a esposa perfeita, no sentido eu sou uma dona de casa toda fofinha. E os primeiros meses, principalmente, isso me angustiou bastante, porque eu vi que eu não estava dando conta de ser desse papel. A esposa perfeita, do aventalzinho limpo, esperando o marido com a janta, sabe? E é legal que você está trazendo isso, Fabiana, até para quem está em casa, porque eu sei que muitas mulheres não têm essa mesma situação que você tem antes, saindo da casa dos pais, da dependência e tal. Mas muitas, acredito que já morava sozinha e muitas têm, emocionalmente são independentes, né? Só que independente de você ser dependente ou não, a gente tem uma expectativa e a gente faz uma imagem de quem eu serei casada. E essa imagem que você fez, ela não estava muito alinhada com a tua realidade. Não. Né? É aqui que a gente vê na televisão, a gente vê nos filmes, a propaganda da Doriana, né? O casal, a família perfeita, a gente acha que vai, que nem ano novo, né? Passou o ano, a gente vai virar outra coisa.
E você e você está percebendo que não é bem assim. Não. Né? Então, você acha importante a gente aqui definir que papel que é esse que você quer se enxergar como esposa? Sim, considero importante. E eu só fui parar para pensar sobre isso o dia que a gente estava conversando, antes do programa, que a gente bateu um papo, que eu fui parar, mas da onde que eu tirei que eu tenho que ser essa fofoleta de aventalzinho limpo esperando com a janta na mesa? Eu não fui essa pessoa em nenhum momento da minha vida. Como que é o exemplo que você tinha em casa quando você era mais nova? Ai, minha mãe serve a janta do meu pai na cama para ele. Ah, tá. Então o exemplo você tinha. Talvez viesse um pouco... O exemplo eu tenho. Minha mãe é toda super cozinheira. Sempre foi aquela mãe assim, levanta pra gente tomar o café junto, pra não sair sem tomar o café da manhã. Então mesmo quando a gente já dirigia pra ir pra escola ou pra faculdade, ela levantava pra pôr o café. Então até sair de casa foi assim. Tá. Mas esse não é exatamente o papel que você se enxerga. Não é o papel que eu me enxergo por questão até dos meus horários, porque por ser fotógrafa, trabalhar com colunismo social, eu tenho uns horários muito loucos. Se você se enxergasse nesse papel, você encaixaria os teus horários no papel? Porque quando uma coisa é importante pra gente, a gente dá um jeitinho de encaixar. Não se encaixa, talvez, porque não seja a tua prioridade. Faz sentido? Faz. Faz sentido. Tá. Faz sentido. Como que você se sentiria se você tivesse que largar a mão dessa esposa perfeita? Não, mas eu já larguei. Gente. Eu já larguei. Que bom, tá. Eu já larguei. Então olha, vê se eu já larguei, mas isso me angustia de uma certa maneira, porque eu criei uma expectativa sobre mim. Tá, é isso. Como eu sempre sou muito empenhada, tudo que eu faço eu gosto de fazer certinho, eu gosto de fazer bem. E embora eu tenha sido uma solteira bagunceira, uma solteira que comia miojo ou o pão vencido, eu não sei de onde que eu pus isso na cabeça, que eu ia ser uma pessoa que ia fazer jantinhas. Porque é o exemplo que você tinha em casa. E muitas vezes, isso para você que está em casa, pensa um pouquinho. Embora talvez o exemplo de casa não seja o exemplo que a gente quer, mas no inconsciente é o exemplo que a gente tem. E é a fotografia que a gente tem. E é aquilo que a gente acaba levando. Só que não faz parte da tua personalidade. E pelo que eu estou entendendo aqui, como a tua personalidade é uma e o teu exemplo é outro, a coisa entrou em conflito. E daí entra a angústia e talvez um pouco de culpa. Um pouco de culpa. Eu não gosto dessa palavra culpa, que eu acho que é um sentimento que não combina com as coisas, né? Mas um pouco de culpa mesmo, de um ressentimento comigo de eu não estar conseguindo fazer aquilo que eu esperava. Mas realmente é muita função para uma pessoa só. Pensando friamente, assim, falo, não, mas espera aí, eu estou tratando foto, eu estou cobrindo evento, estou escrevendo 3 colunas, né, com uma casa inteira para organizar, então assim, e um dia você ainda vai querer ter filho. Que é o planejamento para o ano que vem. Legal. Então, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou afogar esse bebezinho na banheira se eu não me organizar um pouco mais. Então, antes de você afogar o bebê na banheira, acuda, neném. Dá uma respirada, a gente vai entrar no intervalo e daí a gente vai discutir qual que é esse papel de fato que você quer ter e que serve, que faz parte da tua personalidade e de quem você é. Pode ser? Pode. Até daqui a pouquinho. Antes do intervalo, a gente estava comentando das dificuldades que é entrar num casamento, num relacionamento a dois. Principalmente quando somos independentes, sejam mulheres ou homens independentes, e resolvem dividir o mesmo teto. E muitos de nós entram no relacionamento com uma certa imagem do esposo ou da esposa perfeita. E no caso da Fabiana, como o modelo dela em casa é a mãe, a esposa que cuida, né? Enfim, que faz as refeições, ficou essa imagem na tua cabeça. Só que a personalidade dela é de uma pessoa independente, fotógrafa, bem-sucedida, enfim. E como combinar essas coisas? É isso? Isso. Tá. Então, Fabiana, como que seria para você, pensando na tua personalidade, como que é a mulher ideal? A esposa ideal? Nossa, agora você me pegou.
Porque a esposa ideal para mim é aquela que faz a jantinha. Olha que dilema. Que dilema, é a esposa que faz a jantinha, arruma a mesa bonitinha, com a florzinha na mesa. Tá. Ela é aquela que tem a casa toda em ordem, bonitinha. Chegou visita, não precisa tacar nada correndo dentro do guarda-roupa. Nada debaixo do tapete. A casa está pronta para receber qualquer pessoa em qualquer horário. Tá, ela é ideal para quem? Para mim. Para você. Tá. Como que você enxerga a esposa que você é hoje em dia? Se você olhasse de fora, imagine que você está fora e você está vendo o teu apartamento, você e teu esposo. O meu apartamento. Como que você enxerga você como esposa? Um tsunami? Um tsunami. Não, eu faço jantinhas de vez em quando, mas ele também faz. Tá. Ele cozinha muito bem, lindo, te amo. Ele cozinha bem, ele faz pratos e tudo, mas a gente tem até uma brincadeira entre nós que a gente não é casado, que a gente mora na República, porque a República de Estudantes geralmente é bagunçada. E como ele também tem uns horários bem puxados e eu também, então às vezes a casa está virada do avesso. Tá, então vamos voltar Então eu olhando de fora, isso. Como é que eu vejo? Eu não me vejo tão ruim assim, porque eu sou bem parceira, eu sou uma esposa parceira. Então ele me chama para as coisas, eu vou, o que ele precisa de mim, eu vou. Mas eu me sinto um pouco deficiente, que eu vejo que eu poderia facilitar um pouco a vida para ele. Tá. E eu não consigo facilitar a vida para ele. Eu não sei se ele estava esperando que eu facilitasse a vida para ele. É isso que era a minha próxima pergunta. Você já perguntou para ele qual que é a expectativa dele com relação a você, esposa? Perguntei depois que eu conversei com você. E daí o que ele falou? Ele falou que tá tudo 10. Ele falou assim, amor, mas da onde? Ele casou com uma mulher independente? Ou Ele casou casou, com uma mulher? Não, ele me conheceu já morando sozinha, com a minha casa, com as minhas coisas, com as minhas atividades, sempre com os meus horários super loucos. Então você concorda que não é uma coisa para ele, é para você? É para mim. O dilema está dentro de você. E a maioria das vezes a gente fala, estou fazendo pelos meus filhos, quero fazer pelo meu marido, pelos meus pais, mas no fundo, é pela gente. E é bom que seja pela gente. Eu vou dizer por quê. Porque se a gente faz pelo outro, e o outro não gosta, ou o outro não quer, ou o outro não nos dá de volta, a gente frustra. Porque afinal estou fazendo para ele, como que ele não está reconhecendo? Que é um grande problema que eu vejo, principalmente de pais. Eu te dou tudo, e você me fala assim, eu já fiz isso várias vezes com os meus filhos. Só que no fundo, eles não estão pedindo. Quem está fazendo é a gente, eu que quero dar. Eu que quero dar melhor educação, eu que quero dar, enfim, roupa, amor, o que eu acho que é importante. Então, a questão aqui é o seguinte, você acha que é importante porque você ama teu marido. Sim. Você entrou nesse casamento porque você ama ele, é uma parceria, vocês querem crescer juntos, envelhecer juntos, ter filhos juntos. Então você quer dar aquilo que você tem de melhor para ele, né? Só que realisticamente o teu melhor não é o avental e a janta. O que é o teu melhor que você pode dar para ele? Não, o meu melhor que eu posso dar para ele é a parceria mesmo, que eu sou parceira até debaixo d'água. Então, assim, as questões práticas da vida, assim, olha, tem alguém na família que tá aqui, tá precisando de alguma coisa, ele não pode ir porque ele tá no trabalho, que tem o horário flexível, eu vou. Então, eu sou nesse ponto, eu sou parceira e ele é meu parceiro. E até quando, no nosso curso de noivos, quando a gente foi, por que você escolheu ele para casar? Eu falei assim, porque ele também é muito meu parceiro. Ele é meu amigo acima de tudo, assim. Então, o que eu preciso, ele é meu consultor, é meu contador, é meu advogado, tudo. Então, isso eu também sou para ele. Né? Então, eu penso que nesse momento, colocando dentro do contexto, isso seja mais importante. Então, mas eu continuo triste que eu não consigo dar conta das coisas domésticas. Dos extras. Dos extras. Eu sei, e eu já falei isso em alguns outros episódios, e vou continuar falando porque é importantíssimo. Na vida tudo é uma escolha. Infelizmente a gente não pode escolher tudo. E acho que a maior frustração, uma das maiores frustrações das mulheres de hoje em dia é porque a gente sente nessa obrigação
Eu sou profissional. A gente se sente nessa obrigação. A palavra é essa. Exatamente, eu sou profissional. Não é culpa, é o sentimento de obrigação. Porque é um modelo que já vem de várias gerações. E a nossa geração, uma geração antes, tá quebrando isso. Só que a gente ainda está no meio dessa quebra. E tem pessoas da nossa geração que escolhem ter a vida em casa e não querem trabalhar. E não tem nada de errado com isso. Eu não quero que se em casa entenda que tem que ser só trabalho, só em casa. Não, às vezes você pode, a tua prioridade pode ser a casa e a família. Mas cada um tem que respeitar a sua própria prioridade. E a tua escolha é o teu trabalho e o teu companheirismo, a camaradagem com o teu marido. E não necessariamente o papel de dona de casa. Faz sentido? Passadeira, arrumadeira e cozinheira. Então a questão é assim, a imagem de esposa que você tem hoje é uma imagem muito bacana. É a imagem que você quer e a imagem que pelo jeito o teu marido gosta, que é com quem ele casou. Então acho que eu espero que ele tenha casado tão consciente quanto eu. Mas ele mesmo falou. Então acho que o maior dilema aqui é assim, como largar a mão desta obrigação de ter que ser tudo. Como preencher este vazio da obrigação? Não, o vazio não tem. O vazio da obrigação. Tem tanta coisa para fazer. Não estou falando de vazio de tempo, estou falando de vazio emocional, da obrigação. Você me fez uma pergunta, quem que te deu esta obrigação? Ninguém me deu essa obrigação, eu que me dei. Então fica com esse pensamento na tua cabeça, você em casa também, e a gente vai voltar para ele e ver como fazer para tirar essa amarra, essa obrigação e você poder continuar sendo a mulher, esposa maravilhosa que você é, sem culpa. Tudo bem? Até daqui a pouco. Antes do intervalo, a gente estava falando que muitas vezes a gente está num relacionamento, num trabalho, sendo aquela pessoa que a gente o melhor que a gente pode ser. Só que a nossa expectativa é tão diferente, é tão outra, que a gente acha que a gente é menos. Eu estava falando aqui com a Fabiana, que quando ela entrou no casamento, ela entrou com aquela imagem de que ela ia ser tudo, né? A fotógrafa maravilhosa que ela já é, mas a casa ia estar em ordem, a janta ia estar sempre colocada, ela ia cuidar do marido, enfim, e não aconteceu. Não. Né? E essa imagem a gente percebeu que é uma imagem que vem de gerações e que às vezes é meio difícil da gente quebrar. E que você percebeu que você já é a esposa que você quer ser. Você é companheira, que você é a esposa que teu marido também espera. Né? Você é dinâmica, você dá conta das coisas. Mas como viver sem esta obrigação? Como largar a mão desse papel que pelo jeito não é teu, né, Fabiana? Como que seria? Então imagina o futuro, imagine você vivendo sem essa obrigação dentro da tua cabeça. Tem que largar o osso, né? Largar o osso. Dá pro cachorro, né? Tadinho. Mole. Eu tenho uma cachorra. Dá pra ela. Que sofreu muito também quando nós nos casamos, porque ela casou comigo também, né? Sim. Com a mudança e tudo. E o que significa para você largar o osso? Largar o osso desse quadro perfeito que eu criei mentalmente. Porque realmente, duas pessoas trabalhando tanto que nós dois trabalhamos, não tem condição de tocar uma casa num fluxo normal sem um auxílio externo. Não tem como. Isso é até um ponto interessante que eu ia te perguntar. Existem condições de você ter um auxílio externo? Sim, alguém tem telefone de uma faxineira bacana em Curitiba que queira ir. Mas tem. Condições vocês têm. Sim. Isso. Porque a pergunta aqui não é nem condições financeiras. A minha pergunta é o seguinte. Para você, é bacana você aceitar que não sou eu que vou fazer essa parte, é uma pessoa de fora? Sim. Tá. Sim. Por que eu te pergunto? Porque para muitas pessoas é aquela coisa, eu não dei conta. Então, uma coisa mais negativa, sabe? Eu não dou conta, eu preciso de alguém, de um outro. Existe um pouco dessa culpa? Não. Não. Ótimo. Não, acho que não. Tá. Porque se existir você em casa, tipo, eu não dou conta de tudo, eu preciso de ajuda,
não tem nada de errado. Não, vem Ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. E eu acho que o principal, e eu acho que é uma coisa que entra, que quem está assistindo pode se relacionar, é o seguinte, eu também sou autônoma. E eu tenho filhos. E quando eu trabalhava, eu ficava com culpa que eu não estava com os filhos. Quando eu estava com os filhos, eu estava com culpa que eu não estava trabalhando. E a culpa de que você tem que ser tudo. E quando eu fiz as pazes e falei, este momento é de trabalho, este momento é de filho, este momento é de marido, este momento é meu. É uma escolha muito egoísta, se você for pensar. Mas ela te libera de um peso. Então, para que você continue se sentindo companheira, se sentindo produtiva e tudo, mas que talvez tenha um pouquinho daquilo que você quer ter, o que seria uma coisa que você possa fazer em casa que você goste e que você sinta, poxa vida, eu tô sendo uma esposa bacana em casa? A jantinha. A jantinha. De vez em quando. De vez em quando, ótimo. Umas vezes por semana. Isso. Ótimo. Então, imagina, você com a jantinha de vez em quando, procurando ajuda para arrumar teu apartamento. Como que vai estar a tua vida? Vai estar um pouquinho mais tranquila, porque hoje realmente é muito... Eu me sinto sobrecarregada. Me sinto sobrecarregada e as coisas não fluem, não acontecem. Eu falo, meu Deus, tem uma pilha de roupa para passar, tem roupa lavar, eu lavo. Mas passar, que está sendo um drama. E, meu Deus, essa cozinha tá uma bagunça, essa janela tá sem lavar. E olha que interessante que ela está falando. O sobrecarregado não é porque você está fazendo tudo isso, é porque você está com a culpa de não estar fazendo tudo isso. Você não tem tempo de fazer tudo isso. Não, hoje é inimaginável, ainda mais vésperas de Natal e tudo, que tem um monte de coisa de fim de ano para terminar, para entregar, para cliente e tudo mais. Então, gente, a culpa, principalmente na mulher, eu não sei por que a gente carrega esse fardo, né? É como no episódio que a gente falou sobre procrastinação, não é a procrastinação, é a culpa. É a culpa, é o meu sentimento de incapacidade de ver a pilha de roupa, porque eu não sou capaz de trabalhar, cuidar de tudo, entregar as coisas para os meus clientes e ainda passar a pilha de roupa. Então, atinge lá na tua autoestima, direto, uma lança. Então, o principal é assim, eu posso pedir para alguém fazer isso, tem condições, gente, não existe nada errado, pede ajuda e tira a culpa. Então, como que você, a partir de hoje, vai sentir quando você chegar no teu apartamento, saber que você vai fazer, vai achar ajuda e não tiver essa culpa com você? Eu vou precisar processar isso com mais tempo. Pense em casa. Como que seria a tua vida sem culpa? Sem a obrigação? Porque como você falou, quem que te pôs essa obrigação? Tá no teu contrato de casamento lá, no cartório, vocês assinaram? Não. Eu lavarei, eu passarei, eu limparei, tá tudo lá escrito? Não. Não. Teu marido não fez um acordo pré-nupcial pedindo tudo isso, fez? Não. Não. Você já até conversou com ele e ele disse que te ama desse jeito, que você é independente, você faz as coisas, você tem a tua vida. Provavelmente ele nem gosta, talvez, de uma mulher mais submissa. Cada um. Não existe certo e errado. Né? Então, sabendo de tudo isso, como que você pode fazer para... O que você pode falar para você mesma quando vier essa vozinha da obrigação e da culpa? Que essa obrigação não é necessariamente minha. E que não é porque eu casei que eu preciso fazer todos os serviços domésticos. Porque antes de casar eu também não fazia. Que isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, mas antes de casar eu não fazia, por que agora eu tenho que fazer isso? Então, assim, mas raciocinar, foi importante conversar sobre isso para raciocinar sobre o tema, porque às vezes a gente eu estava num sofrimento por conta de não ter falado sobre isso. Então, o que você está levando, Fabiana, de valor valioso para você e que você pode dividir com quem está lá em casa assistindo? Assim, é ótimo, parabéns para você, dona de casa, que consegue ter a sua casa lindamente toda em ordem e ainda trabalha fora. Parabéns para você. Eu não consigo. Mas eu estou levando de valioso que realmente não era isso que ele estava esperando quando casou comigo.
levando de valioso que é importante conversar tudo em casa, porque eu não tinha externado essa minha angústia antes de me perguntarem sobre isso. E a partir do momento que a gente conversou sobre isso, já ficou mais leve. Hoje, conversando sobre isso, ficou muito mais. E ser esposa não quer dizer necessariamente que você vai ser empregada. Então, nada contra as empregadas, gente, é só entender o contexto. A figura. Isso, a figura de que você tem que faxinar e manter tudo brilhando, enfim. Isso não faz parte necessariamente do teu papel de esposa. Legal. Fabiana, muito obrigada. Obrigada, eu. E agradecimento ao nosso patrocinador e a gente queria te dar um presentinho, um afiador de faca para as jantinhas daquelas... As 2, 3 jantinhas da semana, né? O Quem Mix sabe Shop. até 4 jantinhas na semana. De um site ótimo que tem várias coisas, não é só para casa, para os brinquedos, que é o mixshop.com.br. Então, que legal, agradecimento. obrigada. E se você quiser estar aqui resolvendo os seus desafios, conflitos, alcançando os seus objetivos, escreva para contato@melinaresponde.com ou entre no Facebook Melina Responde. Vejo você na próxima semana. Até!